estava passando por alguns Instagrams e eu vi alguns comentários relacionados à pronúncia do inglês. Então, parei para ver, né? Porque a pronúncia é uma coisa que eu defendo muito. Você tem que aprender a pronúncia do inglês desde o início. E teve uma pessoa, Sam, e eu fiquei muito feliz de ler o que essa pessoa escreveu e saber que ainda há salvação, porque o inglês está na situação que está hoje em dia no Brasil, porque não é, a grande maioria não tem a visão que dessa pessoa. E é o que eu sempre tento lutar aqui, né? Já são anos falando sobre isso. Muita gente insiste em não acreditar. Quem não acredita, colhe os frutos negativos disso no aprendizado de inglês. Mas ela disse mais ou menos assim: a pessoa que não entende que a pronúncia boa e clara do inglês vale muito mais do que um erro gramatical, nunca falará inglês. Óbvio que ela usou uma hipérbole no final, não é bem assim que a pessoa nunca vai falar inglês, mas com certeza a pessoa que não tem essa visão da importância de ter uma pronúncia boa e clara no inglês, ela vai ter um aprendizado mais moroso, mais lento, mais chato, mais árduo, ela vai sofrer mais no processo. Essa é real. Porque muita gente ainda acha, e eu sei que isso acontece também por causa dos métodos tradicionais que te enfiam isso na cabeça e fazem você acreditar que só fazendo exercícios de gramática, exercícios de complete as lacunas, listas para você decorar, ficar focando em gramática vai resolver a sua vida, vai resolver o seu inglês. Não vai. Você só vai perder tempo e dinheiro. Aliás, se você está aprendendo inglês dessa forma, você está se sabotando, se auto-sabotando, você está se enganando e se deixando ser enganado, tá? Por quê? Porque quando você aprende inglês desde o início, tá? Com a pronúncia, entendendo como o inglês é falado na vida real, os sons do inglês, como conectar as palavras com confiança para você ter um inglês mais fluido e natural. E é assim que os nativos falam, né? Não é questão de falar rápido demais, mas sim na sua velocidade, só que com a naturalidade do inglês como ele é falado na vida real. Ou seja, é a pronúncia boa e clara que essa pessoa mencionou, tá? Então, quando você entende que a pronúncia no inglês, você saber falar inglês com clareza, com naturalidade, com confiança, ter a pronúncia boa, que essa pessoa se referiu, você tá muito à frente. O seu aprendizado se torna muito mais leve, você realmente avança, você realmente vê resultados rápidos na sua fala, a sua audição melhora, porque daí o inglês é o seguinte, o que você fala é o que você ouve. Se você acha que a palavra alface é letuce, você vai ficar esperando ouvir letuce, só que você nunca vai ouvir isso, porque tá errado. Entende o que eu quero dizer? Agora, se você aprende e internaliza que a palavra alface em inglês é lettuce, você vai esperar ouvir lettuce. E quando um gringo fala lettuce, você vai entender. E você também vai passar a falar lettuce. Consequentemente, você vai ter o inglês claro, o inglês natural, e as pessoas vão conseguir te entender de primeira, sem você ter que ficar repetindo a mesma coisa 1000 vezes, tá? Outra coisa, quando você tem a pronúncia clara, natural, confiante no inglês, mesmo que você cometa algum erro gramatical, não tem problema algum, porque você ainda vai ser entendido. E muitas vezes aquele errinho gramatical, se você tem a pronúncia boa, vai passar despercebido na fala. A gente não precisa nem ir tão longe para entender isso. Vamos pensar no português, que é a nossa língua nativa, que é a língua que a gente fala o tempo todo, né? Porque estamos aqui no Brasil. Desde que você nasceu, você fala português. Então, mesmo quando nós estamos nos comunicando, se a gente tem nós temos uma pronúncia clara, natural, todo mundo se entende aqui. Mas a gente solta um nós vai, 10 maçã, tem erros gramaticais, só que muitas vezes passam despercebido. E as outras pessoas conseguem te entender normal. Entende o que eu quero dizer? Então, no inglês, o que mais importa é o som, é a pronúncia, você conseguir falar com naturalidade. Quando você fala com clareza, você tem essa pronúncia boa, essa confiança para pronunciar as palavras, o seu listening melhora exponencialmente. Você tem resultados rápidos, em questão de poucos meses você já consegue falar inglês com confiança, tá? E mesmo que você cometa um errinho ou outro, vai passar totalmente despercebido. Isso, não existe essa de aprender primeiro o básico do inglês, aprender a gramática e depois aprender a conversação. Isso não existe. Foi assim que você aprendeu a falar português? Não, você aprendeu já ali falar, a gramática veio depois. Só que
Naquela época nós éramos crianças, agora nós somos adultos, então a gente consegue unir o útil ao agradável, a gente consegue unir tudo. Por quê? Porque a gente tem a nossa experiência de vida, a gente já tem uma vivência de vida, tá? Então a gente consegue acelerar muito mais esse processo, ok? Então o ideal é desde o início você aprender o inglês, a estrutura do inglês, como ele é falado na vida real, usando a sua experiência de vida e, obviamente, aprendendo a pronunciar as palavras, entendendo os sons do inglês, entendendo como conectar as palavras. Quando você faz tudo isso desde o início, você acelera muito mais rápido, você vai ficar à frente e, então, consequentemente, você vai ser mais valorizado pelo seu inglês. Como assim? Ué, se você for tentar a vida lá fora, ou se você for viajar a lazer, enfim, fazer uma business trip, o que for, você vai conseguir se comunicar muito melhor. Eles vão te entender, você vai ter muito mais confiança para falar, porque quando você aprende a pronúncia, você também adquire a confiança para falar inglês, ok? Numa entrevista de emprego, eles vão valorizar a sua pronúncia. Se você está ali na entrevista, né, e tem outros candidatos que tem uma pronúncia mais truncada, que tem mais dificuldade para pronunciar as palavras, que fala errado mesmo, né, que pronuncia as palavras errado, quem que você acha que vai conseguir a vaga? Você que tem uma pronúncia clara ou uma pessoa ali que tá perrengando para falar inglês e ninguém consegue entender nada? Percebe? E isso os métodos tradicionais não te falam. Por quê? Porque eles querem que você fique preso aos métodos, gastando seu tempo e gastando seu dinheiro por 4, 5, 6 anos, achando que só fazendo o exercício de gramática vai resolver sua vida. Só que aí você chega num ponto que você fala, peraí, eu sei inglês, mas eu não consigo falar. É justamente por causa disso. Você perdeu seu tempo. Tá? Agora, quando você entra no método intensivo, no método para que você tenha a pronúncia, que você tenha a prática intensiva da fala, da audição, da pronúncia desde o início, associado ali ao inglês prático, né? Aprende a gramática de forma prática, porque eu não tô demonizando a gramática, não. A gramática é essencial, mas é importante você aprendê-la de forma prática, não de forma mecanicista, fazendo exercícios de complete as lacunas, por exemplo, né? Ficar decorando regras. Não é isso. Então, você tem um aprendizado muito mais acelerado. Não, se você for colocar na ponta do lápis, barato sai caro. Porque muitas vezes você pega esses cursinhos aí, eu vou no mais barato. Só que aí eles vão te prender ali por 4, 5 anos. 3, enfim, pelo menos 3 anos ali. Se você colocar na ponta do lápis, no final das contas, você vai ter gastado muito mais de 10, 15 mil. Entendeu? Então, muito mais vale você investir, às vezes um pouco mais, sabendo que é um método que vai te trazer resultado, que vai te ensinar inglês como você deve aprender como adulto, para você não perder tempo, para você ter resultados acelerados, do que você ficar perdendo seu tempo e seu dinheiro aí por anos.